Olá pessoal, professor Yuri novamente. Nessa aula de hoje a gente continua falando do JavaScript, especialmente de casting, que nada mais é do que a alteração, do tipo do dado que você está trabalhando. Então, fazendo cast você consegue ter um tipo de dado numérico e transformá-lo em string. E assim também ao contrário, tendo um dado string e transformando em numérico. Para a gente começar, eu vou criar um outro arquivo. Vou chamar ele de casting.html. Vou salvar. Então esse arquivo vai ser um arquivo HTML simples, Casting. Vou dar o título para ele de casting de tipo de dados. Vou abrir aqui um script para a gente trabalhar internamente com o JavaScript. Lembrando que a gente pode ter um JavaScript externo, nada impede, aqui é só para título de estudo, fica mais fácil da gente visualizar. Então aqui eu vou ter duas variáveis, Uma variável, eu vou chamar ela de variável 1, que vai receber esse valor vindo do prompt, do comando do usuário. Vou colocar aqui digite o primeiro valor. E vou ter aqui uma variável 2. Variável 2, também recebendo o valor do prompt do usuário. Digite o segundo valor. Ok? Lembrando que a gente fala que o JavaScript ele é uma linguagem de programação fracamente tipada. O que é isso? É que ele tipifica as variáveis no momento da criação. Então você não explicitamente dá esse tipo para a variável, Diferente de outras linguagens. Algumas outras linguagens eu ia falar que essa variável ela é inteira ou essa é string, O JavaScript não. No momento da criação, quando você dá valor para ela, aí ela cria o tipo dependendo do valor que você passar. Isso a gente chama de linguagem fracamente tipada, Então, automaticamente ele dá valor no momento do recebimento, digitado pelo usuário. Porém, vindo do prompt do comando, essas variáveis elas vão ser sempre do tipo string, Porque o usuário vai digitar com seu teclado vindo do prompt. Aqui, esse dado vai ser uma cadeia de caracteres. Ela foi traga do prompt do comando vindo com o usuário. Aqui eu vou dar um documento.write para a gente escrever na tela do navegador, as minhas duas variáveis. Então eu vou colocar a variável 1, o sinalzinho de mais, variável 2. O que significa, gente, esse sinalzinho de mais? Isso aqui não é um operador, tá? Isso aqui é uma junção, uma concatenação das duas variáveis, ok? É diferente de um operador com dois números. Depois a gente vai ver, a gente vai trabalhar com operadores, a gente vai ver que é um pouco diferente. Mas da forma que eu estou fazendo aqui, eu estou juntando as duas variáveis, eu não estou somando as duas variáveis. Então vamos executar esse programa e ver o que acontece, Eu vou abrir ele aqui. Casting. Acho que eu não salvei lá. Ctrl S. Pronto. Digite o primeiro valor. Eu vou digitar 10. Digite o segundo valor. Também vou digitar 10. Olha o que acontece.
Então, ele não fez a soma, ele fez a junção. Por quê? Esses dois valores, eles são texto, né? E quando eu uso aquele operador de mais, ele não soma, porque são texto. Ele faz só uma concatenação dos dois valores, colocando um valor na frente do outro. E para mim alterar essa tipagem do valor, quando ela é passada de uma variável buscada pelo teclado do usuário, eu preciso fazer um cast, né? O que é o cast? É alterar o tipo dessa variável para uma variável que eu possa trabalhar com um operador. No caso aqui, eu vou transformar ela de variável do tipo caractere para variável do tipo inteiro, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, variável 1, recebe. Então, eu vou usar um operador para transformar para inteiro. Então, é o parseInt. Então, ele vai passar esse valor de caractere para inteiro. E vou dar qual o valor que eu quero passar para inteiro. Variável 1, né? Então, a mesma variável, eu estou recebendo a variável que eu busquei daqui, passando o valor dela, que ela tem, né? O tipo dela, para inteiro, ok? A mesma coisa eu vou fazer com variável 2. Variável 2 recebe parseInt variável 2, ok? Então eu estou passando o tipo da variável que era agora, que ela vinha do prompt do comando como um caractere para inteiro. Vou salvar aqui e a gente vê como que funciona, como que está fazendo o cálculo agora. Deu F5, né? Vou digitar 10 novamente, dou OK, vou digitar 10 novamente. Agora sim eu tenho 20. Porque agora os dois valores eu passei eles de caractere para inteiro. Então o operador que antes era de concatenação agora passa a ser um operador de soma, né? Então esse operador não é mais de concatenação, ele é um operador de soma. Porque os dois valores são do tipo inteiro. Além de parseInt, eu também tenho a operação parseFloat, né? Eu vou até comentar aqui para a gente guardar. Ó, parseInt transforma em inteiro, né? Valor numérico inteiro. E tenho também o parseFloat. Que transforma o valor em numérico, porém com casas decimais, tá? Então, como que funciona? Eu vou pegar a variável 1 e vou dar para ela o parseFloat. Ok? Então, ela vai ser do tipo agora, que ela vai ter a parte dela numérica, né? A parte flutuante, decimal. Eu, em vez de dar o documento.write aqui, eu vou comentar essa linha. Eu vou dar aqui para vocês o console.log, para a gente ver lá no console como que essa variável está. Variável 1, console.log, variável 2, ok? Então eu vou pegar essas duas variáveis e vou passar os valores para elas com ponto flutuante, né, com casos decimais, para a gente ver como que o nosso console vai visualizar as duas variáveis. Então, voltando lá no nosso programa, vou salvar aqui. Vou abrir a minha ferramenta do desenvolvedor, né? Meu console.
e eu vou atualizar aqui, né? Agora eu vou colocar, ó, 11 ponto, lembrando que tem que ser ponto, tá? 11.25. E o segundo valor também 11.25. Quando eu dou OK, olha para vocês verem o que acontece. A variável 1, ela tem a casa decimal. Porém, a variável 2, ela não tem a casa decimal. Isso pode dar problema, né, na hora de se desenvolver sua aplicação. Porque lembrando que essa casa decimal no final de um cálculo, ela importa muito, né, dependendo do tipo de cálculo que você esteja fazendo. Ok? E agora vocês podem perguntar, né, como que eu passo um valor do tipo inteiro para uma string, né? Aí já é diferente. Então eu vou, ao invés de pegar esse valor do prompt do comando, eu vou dar um valor para ele aqui, 10. E aqui também eu vou dar um valor para ele 10, para a variável 2, certo? Então, vocês sabem que quando eu dou um valor para uma variável, né, automaticamente esse valor que ela está recebendo altera o tipo dela. Então, agora é do tipo inteiro, né, porque eu estou recebendo 10 no momento da criação. Então, ela já recebeu o tipo vindo do valor que eu atribuí aqui. Ok? Eu vou comentar esses dois valores aqui. SparseInt e parseFloat, né? Vou comentar aqui também. E eu vou usar o documento.write, que agora, ao invés de eu usar esse método, eu vou usar uma transformação na própria variável, né? É um pouco diferente. Quando eu estou passando um número, um caractere para inteiro ou um caractere para float, agora eu estou pegando só a parte, dizendo assim, só a parte textual do número, né? Então eu uso aqui agora o atributo ponto toString, certo? Então eu uso direto na variável quando eu estou trabalhando, né? Eu uso esse método aqui, ok? E aqui também na segunda variável toString, né? Quando eu estou trabalhando com o método, eu abro e fecho as chavinhas. Ok? Então eu estou pegando dois valores, né? Minha variável 1, ela está recebendo 10. Ela recebendo 10, ela já é uma variável do tipo inteiro. A variável 2 também está recebendo 10. Recebendo 10 é a variável do tipo inteiro. Então eu estou escrevendo na tela a variável 1 concatenando com a variável 2, né? Porém, quando eu estou transformando ela em string, né? Ela já não é mais inteiro. Agora ela é em string. Vamos ver como funciona. Dou um Ctrl S. Se eu der um F5 agora, olha só, agora ela concatenou, não somou, né? Então o que aconteceu? Ela pegou uma variável do tipo inteiro e transformou em string, ok? Vou até comentar aqui. Variável ponto toString. Então altera o valor da variável. Não é que altera, ele pega, tá, o valor da variável em string, caractere, tá? Quando eu falo string é caractere, tá, gente? Ok, pessoal? Então é muito importante a gente saber como que é formada a tipagem de uma variável e o tipo de cálculo ou apresentação desse valor que eu quero fazer no meu programa, né? Porque isso pode gerar um problema muito sério, dependendo do tipo de variável que você esteja recebendo, de onde você está recebendo, né? E como que você quer transformar ela, ou fazer cálculo, ou apresentar na tela, né? Então é muito importante a gente ter esses conceitos de tipagem de variável em mente e o que eu posso fazer para me passar essas variáveis, né? Elas tanto de inteiro para o valor numérico, quanto de inteiro para float, quanto de float para inteiro,
como de inteiro para string, né? Lembrando que quando eu estou transformando para um número inteiro ou float para string, eu já dou o comando, né, o toString. Lembrando que é um método que eu tenho que colocar, abrir e fechar aqui essas chavinhas, né? Então, para me transformar para inteiro, eu uso o parseInt, né, aqui. Para me transformar para o float, eu uso o parseFloat. E para me transformar em string, né, é só eu pegar a variável, colocar um ponto e usar o método toString, como a gente fez aqui por último. Então, tendo isso em mente, né, a gente já pode saber um pouco dos operadores lógicos, né? A gente viu o nosso if e else, né? Os nossos sistemas de condicional, né? Então a gente vai ver os operadores lógicos para a gente trabalhar com essas variáveis, né? E quais são eles? A gente tem o i, né? O que acontece com esse operador lógico? Ele só retorna verdadeiro se todas as operações forem satisfeitas, né? Então, se na minha expressão eu estou fazendo 3 tipos de comparação e estou usando o i, então todas essas comparações elas têm que ser verdadeiras, né? Então, se eu estou comparando dois valores, se A é igual a B e B é igual a C, então essa expressão só será verdadeira se as duas comparações forem verdadeiras, né? A e B e C forem iguais. O que é diferente de ou, né? Ou retorna verdadeiro se ao menos uma das operações forem verdadeiras. Então, se na minha expressão eu tenho se A ou B forem iguais, e ou se A e C forem igual, né? Então quer dizer que vai me retornar verdadeiro se A ou B for igual, ou A e C forem iguais, né? Então, se uma dessas duas expressões estiverem corretas, ele vai me retornar o valor. Vai me retornar o valor verdadeiro, né? E o que é diferente, né? O i para o ou. O i é se todas, né, as afirmações forem verdadeiras, ou se ao menos uma das afirmações forem verdadeiras, né? E depois a gente tem a negação, que alterna o resultado da expressão de comparação. Então ele nega, né? Então, quando eu inicio com esse símbolozinho, né, de exclamação, a minha expressão, eu estou negando toda a expressão. Então, essa expressão, para ser verdadeira, ela não tem que dar um resultado correto, né? Então, ela não pode satisfazer essa expressão para ela ser verdadeira, né? Então, tem que negar a expressão, né? Então, por exemplo, quando eu começo com exclamação e falo A igual a B, então para essa expressão ser verdadeira, ela tem que ser diferente, né? Para ela ser uma operação verdadeira, ela tem que negar a minha expressão. Então vamos desenvolver agora uma aplicação lógica para vocês entenderem melhor como que funcionam esses operadores. Vamos lá para o nosso programinha. Eu vou criar um outro arquivo, viu, gente? Para dividir, para isso aqui servir para vocês de estudo. Vou chamar isso aqui de operadores lógicos.html, certo? Eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil, né? Vou copiar e vou apagar esse cálculo aqui que a gente fez na última aula, né? Então, para mim testar um operador lógico, eu tenho que usar uma condicionante, né? Então, vamos usar o if. Então, nesse if, eu vou abrir e fechar aqui a condição dele, né? Então, lembrando que eu tenho um if, né? E tem uma condição que eu vou colocar. Então, se 2, por exemplo, 2 for igual a 2, né? Então, eu vou refazer a operação que está dentro dessa condicionante, né? Então, 2 é igual a 2, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu vou retornar, né, um documento.write aqui.
verdadeiro. Só que isso é uma operação muito simplista, né? Uma comparação, né? De dois números sendo iguais, então é uma operação muito simplista. Porém, na vida real, a gente tem operações mais complexas, que eu preciso trabalhar com mais de uma comparação. Então, essa comparação só vai ser satisfeita, por exemplo, usando um operador lógico. Vamos usar aqui o i, né? Então, eu vou ter mais de uma comparação. Então, se 2 mais 2, se 2 é igual a 2, e, né, usando os meus cifrãozinhos, na verdade é esse aqui, ó, o e comercial, tá? E 3 for maior ou igual a 1, né? Então, olha o que eu estou dizendo na minha operação. Se 2 for igual a 2 e 3 maior ou igual a 1, essa operação será verdadeira, né? Então, isso acontece? Então, as duas comparações, elas têm que ser verdadeiras, porque eu estou usando o i, né? Então, o 2 tem que ser igual a 2 e o 3 tem que ser maior ou igual a 1. Né? Então, essa expressão é verdadeira, porque as minhas duas condições foram satisfeitas. Então, vamos executar esse programa, né? Eu só vou alterar aqui o título dele. Agora são os operadores lógicos. Vou salvar. Então a gente vai abrir o nosso programinha, né? Operadores lógicos. Então tá, então é verdadeira essa minha expressão, né? Então, só vou abrir aqui. Se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, então essa expressão é verdadeira, né? Ela retorna verdadeira. Ela é verdade, ok? E eu posso acrescentar mais uma aqui, né? Expressão, olha. E se o string A for igual ao string B, né? Então a minha expressão está dizendo, né? Se 2 é igual a 2 e 3 é maior ou igual a 1 e A for igual a B, essa expressão ela se tornará verdadeira, né? Só que nesse caso aqui, A não é igual a B, né? Então ela vai ser uma expressão falsa, né? Vamos executar para ver se retorna algum valor. Do F5. Então ele não entrou dentro da minha expressão, porque essa expressão não é verdade, né? Então aqui, ó, se a gente comparar verdadeiro e verdadeiro e falso, então essa expressão será falsa. Porque quando eu uso o operador i, né, todas as expressões elas têm que ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Como uma das expressões foi falsa, né, essa expressão então se tornou falsa. Ok, pessoal? Então o operador i ele tem que satisfazer toda a expressão para ser verdadeira, né? Todas as condições. Que no caso aqui a gente tem 3 condições, uma delas foi falsa, então essa expressão se tornou falsa. Eu vou até colocar um else aqui, né? Só para me retornar um valor negativo, né? Valor negado. Lembrando que o else, né? É o senão. Else, senão, document.write falso, né? Então, se eu executar essa operação aqui, ele vai entrar no falso, né? Porque uma das condições não foi satisfeita. Vou voltar lá, né? Falso, ok? O que é diferente do ou, né?
Então o ou é o seguinte, eu vou negar isso aqui, eu vou transformar essa operação agora, ao invés de usar i, eu vou usar o ou, né, que é nosso segundo operador. Então no ou, uma das expressões tem que ser verdadeira para minha condição, né, retornar verdade. Não como que funciona. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se 2 é igual a 2 ou 3 é maior, vou colocar aqui 10, né? Então, uma dessas condições foi verdadeira, então essa expressão vai ser verdade, né? Então, vou salvar aqui, a gente retorna aqui no nosso sisteminha, dou um F5, então é verdadeiro, ó. Por quê? Né? Porque 2 é igual a 2, porém 3 não é maior ou igual a 10, né? Como uma das expressões foi verdade, ele entrou como verdadeiro, né? Então eu vou escrever aqui, se verdadeiro ou falso, então essa expressão é verdadeira, né? Ela é verdade. Por quê? A primeira foi verdadeira, né? A segunda foi falsa, então quer dizer que ela é verdade. E assim também eu posso usar outro operador aqui, né? Eu posso colocar aqui se A for igual a A. Então nesse caso aqui ela continua verdadeira, porque 2 é igual a 2. 3 não é maior ou igual a 10, porém A é igual a A, né? Então aqui eu tenho ou, né? Se 2 for igual a 2 ou 3 for maior que 10 ou A for igual a A, retorne verdadeiro, né? Como ela satisfez pelo menos uma das expressões, ela vai entrar aqui no meu verdadeiro. Ok? Vamos testar. F5 continua verdadeiro, né? Se nenhuma delas forem satisfeitas, né? Se nenhuma delas forem satisfeitas, então, né, ela vai retornar falsa. Então, se 2 é igual a 1, ou 3 maior que 10, ou A igual a C, né, vai retornar verdadeiro. Nesse caso, não vai retornar verdadeiro porque nenhuma delas foi satisfeita. Então, ela vai retornar falsa. Eu volto lá. É falso, ok? Porque nenhuma delas retornou verdadeiro, né? Então, nesse caso aqui, se ao menos uma for verdadeira, né, ela vai retornar verdadeiro. Se nenhuma delas for verdadeira, ela vai retornar falso. Fixando então, o operador ou, ele só retorna falso se todas as expressões forem falsas. Se somente uma expressão for verdadeiro, ou mais de uma, ela vai retornar verdadeiro, né? Se todas forem falsas, aí sim ela retornará falsa. A condição para ela retornar falsa é se todas as expressões forem falsas. Para finalizar, a gente tem, né, a negação, que é esse operador aqui. Então ele alterna o resultado da comparação, né? Então como que funciona? Vamos supor que se aqui eu colocar essa expressão somente assim, se 2 for igual a 1, né, ou eu escrevo verdadeiro ou falso. No caso não é igual, né, então essa operação vai ser falsa. Porém, se eu colocar a expressão aqui, eu simplesmente alterno. Quer dizer que se 2 for igual a 1, aqui é falso, né, como eu coloco negação, então é não. Né, se ele não for verdade, então ele vai se tornar verdadeiro. E olha como agora. Então essa expressão é verdadeira. Por quê? Eu estou negando isso aqui, né? Então se aqui for verdade, né? Aqui for verdade, né? Então essa expressão é verdadeira, eu estou negando ela, né? Então eu estou transformando ela numa negação, né? Então ela é falsa. Ok? Então se eu salvar aqui, 2 é igual a 2? É. Porém eu quero a negação. Não, né? Então ela vai se tornar falsa.
Então, esse operador de negação, eu alterno, né, ao resultado da minha expressão. Se o resultado for verdadeiro, eu só entro aonde é falso, né? Se esse resultado for falso, eu entro aonde é verdadeiro, né? E para fixar, a gente coloca aqui, né, no comentário. Então, a negação de verdadeiro, ela é falsa, né? E a negação de falso, ela é verdadeira, né? Verdade. Ok? Então, quando eu nego, né, eu estou alterando o resultado da minha expressão. Então, se essa expressão for verdade, né, ela vai se tornar falsa. Se essa expressão for falsa, ela vai se tornar verdade. Ok? Então, esses operadores lógicos dão uma gama, né, de possibilidades para a gente trabalhar com expressões mais complexas. Que a gente vai ver por mais na frente, né, a gente fazendo alguns cálculos complexos. Esses operadores eles são importantes. Para a gente executar um pouco, vamos aqui fazer uma operaçãozinha, um exercício simples, né, de notas, igual a gente já fez. Porém, agora, além de notas para o aluno ser reprovado, ele precisa ter no mínimo 15 faltas, né? Então, eu vou ter aqui, uma nota que eu vou pegar do prompt, certo? Digite a nota do aluno. Eu vou ter aqui uma var faltas. E eu também vou pegar do prompt. Digite quantas faltas o aluno teve. Certo? Eu vou ter aqui uma variável média, que ela vai receber 6. Então o aluno precisa ter no mínimo 6 de nota. E eu vou colocar uma variável de faltas mínimas. Então o aluno tem que ter no mínimo 10 faltas para ele passar, tá? Se ele tiver mais que 10 faltas, ele toma pau. Então, como que eu faço aqui? Então, if, né, eu começo a minha operação aqui. Se nota, né, a minha nota que ele passou for maior ou igual à média, né, ele é aprovado. E faltas mínimas for menor ou igual a 10, né? Então, esse resultado ele só será verdadeiro, né, se satisfazer as duas premissas, né? Se a nota for maior do que a média, maior ou igual, e se as faltas forem menor ou igual a 10, né? Então eu vou dar um documento.write. Aprovado. Se ele não satisfazer pelo menos uma dessas aqui, ele vai ser reprovado, né? Então, documento.write reprovado. Ok, pessoal? Então eu pego uma nota, né? A nota do aluno. Eu vejo quantas faltas ele teve, né? A média para passar é 6 e as faltas é mínimas 10. Então, se a nota for maior ou igual a 6 e as faltas forem menor ou igual a 10, né, o aluno é aprovado.
Se a nota dele não for maior do que a média, né, ele é reprovado. Né? Se a nota dele for maior ou igual à média, né, e a falta dele for maior do que 10, ele é reprovado, ok? Então ele tem que satisfazer essas duas premissas, né, para ele passar. Ele não pode satisfazer somente uma, né? Se alguma dessas aqui forem falsas, ele vai ser reprovado. Vamos testar? Dou um Ctrl S, a gente volta aqui, dou um F5, digite a nota do aluno, 10. Ok? Digite quantas faltas ele teve, 15. Né? Então, o aluno foi reprovado. Opa, pera aí só um minutinho. A média aqui, as faltas mínimas, então tem que ser maior, né? Então ele tem que ter mais do que 10, né? Maior ou igual a 10 para ele ser reprovado, né? Não menor. Salvo de novo, vamos executar de novo. Então, qual que é a nota do aluno? 10, né? Então ele passou em nota. E quantas faltas ele teve? 18. Então ele reprovou em faltas, né? Então, não, gente, desculpa. Na verdade era assim, né? Ele não pode ter as faltas mínimas, né? Tem que ser menor do que 10, né? Menor ou igual do que 10. Então, ele pode ter uma nota alta, porém, se ele tiver falta alta, ele... Ah, eu escrevi errado aqui, reprovado. Na verdade, pessoal, o que está errado nessa expressão aqui é que eu estou pegando faltas mínimas. Na verdade, não é faltas mínimas, é falta, né? Então, a falta que eu peguei aqui, ela tem que ser menor que faltas mínimas. Então, está errado aqui a nossa expressão, né? Então, a minha nota tem que ser maior ou igual à média e a minha falta que eu passei aqui, né? Na verdade, é faltas. Ela tem que ser menor do que faltas mínimas, né? Então, eu estava simplesmente dando valor aqui e comparando com essa aqui, né? Isso é só para ver se vocês estavam atentos no meio lógica. Então, eu dou um Ctrl S aqui, eu venho aqui, né? Então, qual que é a nota do aluno? 10. Qual que é a falta? Se ele teve 20 faltas, então sim, ele é reprovado, né? Agora a minha lógica está correta. Ok? Então, como exercício, eu quero que vocês façam para essa operação aqui, executando tanto o verdadeiro igual a gente fez agora, com o i, ou então com ou, né? E depois executando aqui a negação, né? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição.